Capítulo 2. Passei o dia seguinte vagando pelo vale. Parei junto à nascente do Aveyron, nota de rodapé 38, rio glacial do Mont Blanc. Os Shelley também descreveram sua passagem por lá em History of a Six Weeks Tour. Fim da nota de rodapé. Parei junto à nascente do Aveyron, que surge de uma geleira e desce lentamente do cume das montanhas para cercar o vale. As encostas abruptas das vastas montanhas estavam à minha frente, a parede de gelo acima de mim. Alguns pinheiros destruídos espalhavam-se ao redor, e o silêncio solene desse glorioso salão da natureza imperial era quebrado apenas pelo brado das ondas ou a queda de algum fragmento grande, o estrondo da avalanche ou o estalo reverberado pelas montanhas do gelo acumulado que, através do trabalho silencioso de leis imutáveis, sempre ruía e despencava, como se fosse só um brinquedo em suas mãos. Essas sublimes e magníficas paisagens me garantiam o maior consolo que eu era capaz de receber. Elas me elevavam de toda a pequenez dos sentimentos, e apesar de não removerem minha dor, acalmavam-na e tranquilizavam-na. Em algum grau, também afastavam minha mente dos pensamentos que eu havia remoído no último mês. Pela noite, retirei-me para descansar. O repouso foi, por assim dizer, servido e ministrado pela aparição das grandes formas que eu havia contemplado durante o dia. Elas se reuniam ao meu redor. O imaculado topo nevado das montanhas, a ponte reluzente, os bosques de pinheiros, a ravina árida e áspera, a águia pairando entre as nuvens, todas elas se reuniam ao meu redor e me diziam para ficar em paz. Para onde fugiram na manhã seguinte quando acordei? Toda a inspiração fugiu com o sono, e a melancolia sombria nublava cada pensamento. A chuva caía, a cântaros, e densa neblina escondia os picos das montanhas, de forma que nem vi os rostos daqueles poderosos amigos. Ainda assim, eu poderia penetrar em seu véu enevoado e buscá-los em seus retiros nublados. O que eram a chuva e a tempestade para mim? Minha mula foi trazida à porta e resolvi subir o pico do Montanvert. Nota de rodapé 39. Nome antigo de uma parte das geleiras dos Alpes, conhecido hoje como Mer de Glace, Mar de Gelo, no maciço de Mont Blanc. Fim da nota de rodapé. Minha mula foi trazida à porta e resolvi subir ao pico do Montanvert. Lembrei-me do efeito que a visão da geleira imponente e sempre em movimento produzira em minha alma quando primeiro a vi. Ela preenchera-me então com um êxtase sublime que dera asas à alma e lhe permitira pairar no mundo obscuro para a luz e a alegria. A visão do terrível e majestoso na natureza, de fato, possuía sempre o efeito de tornar minha mente mais solene e me fazer esquecer os perigos passageiros da vida. Determinei-me a ir sem um guia, pois estava bem familiarizado com o caminho, e a presença de outra pessoa iria destruir a grandeza solitária da paisagem. A subida é íngreme, mas o caminho é cortado em curvas contínuas e curtas, que permitem que você supere a perpendicularidade da montanha. É uma paisagem terrivelmente desolada. Em milhares de pontos é possível perceber os traços das avalanches de inverno, onde as árvores jazem quebradas e espalhadas pelo chão, algumas inteiramente destruídas, outras entortadas, apoiadas sobre as rochas pronunciadas da montanha ou transversamente sobre outras árvores. O caminho, à medida que se sobe, é cortado por ravinas de neve, das quais pedras rolam continuamente do alto. Uma delas é particularmente perigosa, já que o menor som, como até falar em voz alta, produz uma concussão de ar suficiente para levar à destruição ao falante. Os pinheiros não são altos ou frondosos, mas sombrios, e acrescentam um ar de severidade à cena. Olhei para o vale lá embaixo. Vasta neblina erguia-se dos rios que o cortavam e enrolavam-se em grossos anéis ao redor das montanhas opostas, cujos picos estavam escondidos nas nuvens uniformes, enquanto a chuva derramava-se do céu escuro
e aumentava a impressão melancólica que eu recebia dos objetos ao meu redor. Ai de mim! Por que o homem ostenta sensibilidades superiores àquelas aparentes nos animais? Isso só os torna seres mais necessários. Nota de rodapé 40. No sentido filosófico de sujeitados a causas externas ao ser, conforme William Godwin, pai da autora, defende em seu Inquiry Concerning Political Justice, 1793, abre aspas, na vida de cada ser humano há uma cadeia de acontecimentos, forjada nas eras que precederam seu nascimento e que prossegue irregular ao longo de toda a sua existência, que lhe torna impossível agir senão como agiu. Fim da nota de rodapé. Por que o homem ostenta sensibilidades superiores àquelas aparentes nos animais? Isso só os torna seres mais necessários. Se nossos impulsos se restringissem à fome, sede e desejo, poderíamos ser quase livres, mas agora somos levados por cada vento que sopra e uma palavra ao acaso ou imagem que a palavra possa transmitir a nós. Dormimos, o sonho traz mau agouro. Despertamos, pensando-se, o dia polui. Sentimos, refletimos, com riso e com choro. Desgraça saudamos, toda cautela rui. Sempre é igual, na alegria e na tristeza, o caminho de partida livre está. Ontem nunca será nossa nova certeza, nada além da mutabilidade permanecerá. Nota de rodapé 41. Tradução livre do poema On Mutability, sobre a mutabilidade, 1816, de Percy Bysshe Shelley. Abre aspas. We rest, a dream has power to poison sleep. We rise, one wandering thought pollutes the day. We feel, conceive or reason, laugh or weep, embrace fond woe, or cast or carries away. It's the same, for, be it joy or sorrow, the path of its departure still is free. Man's yesterday may never be like this morrow. Not may endure but mutability. Fecha aspas. Fim da nota de rodapé. Dormimos, o sonho traz mau agouro. Despertamos, pensando-se, o dia polui. Sentimos, refletimos, com riso e com choro. Desgraça saudamos, toda cautela rui. Sempre é igual, na alegria e na tristeza. O caminho de partida livre está. Ontem nunca será nossa nova certeza, nada além da mutabilidade permanecerá. Era quase meio-dia quando cheguei ao topo. Sentei por um tempo na rocha que dava para o mar de gelo. Uma neblina cobria esse ponto e as montanhas ao redor. Nesse instante, uma brisa dissipou a nuvem e descia até a geleira. A superfície é muito irregular, erguendo-se como as ondas de um mar agitado, então baixando e entremeada por fissuras que mergulham profundamente. O campo de gelo tem quase 1 légua de largura, mas levei cerca de 2 horas cruzando-a. A montanha do outro lado é uma rocha perpendicular e nua. Eu estava agora exatamente do lado oposto à Montagne Verte, à distância de 1 légua, e sobre ele erguia-se o Mont Blanc numa imponência terrível. Permaneci numa reentrância de rocha, olhando a paisagem maravilhosa e estupenda. O mar, ou melhor, o vasto rio de gelo, serpenteava por entre as montanhas contíguas, cujos picos suspensos pendurava-se sobre seus recessos. Seus picos gelados e reluzentes brilhavam à luz do sol sobre as nuvens. Meu coração, que antes estava entristecido, agora se inchava de algo como prazer. Exclamei: espíritos errantes, se de fato vagam e não descansam em seus leitos exíguos, permitam-me essa leve alegria, ou me levem como companheiros para longe dos prazeres da vida. Ao dizer isso, de repente, contemplei a figura de um homem a certa distância, avançando em minha direção com velocidade sobre-humana. Ele saltava sobre as fendas do gelo, entre as quais eu caminhava com precaução. Sua estatura também, conforme se aproximava, parecia exceder a de um homem. Fiquei perturbado. Uma neblina cobriu meus olhos e senti o desmaio se apoderar de mim, mas rapidamente fui restaurado pelo vento frio das montanhas.
Quando a forma se aproximou, visão tremenda e abominada, percebi que era o desgraçado que eu havia criado. Estremeci de raiva e horror, decidindo esperar sua abordagem e então me jogar sobre ele num combate mortal. Ele me alcançou. Seu semblante comunicava uma angústia amarga, combinada desdém e malignidade, enquanto sua feiura absurda tornava-o quase horrível demais para os olhos humanos. Mas eu mal observei isso. Ódio e raiva, inicialmente, me privaram de me expressar, e recobrei-me apenas para oprimi-lo com palavras expressivas de furiosa abominação e desprezo. Demônio! Exclamei. Como ousa se aproximar de mim? Não teme a feroz vingança do meu braço, deflagrada sobre sua miserável cabeça? Vá, inseto vil! Ou melhor, fique, que irei transformá-lo em poeira. E se eu pudesse, com a extinção de sua miserável existência, restaurar as vítimas que você tão diabolicamente assassinou. Esperava essa recepção, disse o demônio. Todos os homens odeiam os desgraçados. Como devo ser odiado, eu que sou a mais infeliz entre as criaturas vivas? Ainda assim, tu, meu Criador, detestas e rejeitas a mim, tua criatura, a quem estás preso, por amarras que apenas a aniquilação de um de nós pode dissolver. Pretendes me matar. Como ousas divertir-te assim com a vida? Cumpre teu dever em relação a mim e cumprirei o meu em relação a ti e ao restante da humanidade. Se aceitares minhas condições, deixarei os outros e a ti em paz, mas se recusares, irei seguir meu apetite pela morte, até estar saciado com o sangue de teus amigos restantes. Nota de rodapé 42. Assim como o original, a tradução oscila entre os tratamentos formal e informal entre Vitor e a criatura. Nota do tradutor. Fim da nota de rodapé. Se aceitares minhas condições, deixarei os outros e a ti em paz, mas se recusares, irei seguir meu apetite pela morte, até estar saciado com o sangue de teus amigos restantes. Monstro abominável, demônio que tu és! As torturas do inferno são leves demais para teus crimes. Diabo desgraçado, repreendes-me por tua criação. Venha então para que eu possa extinguir a centelha que tão negligentemente concedi. Minha raiva estava além dos limites. Saltei na direção dele, impelido por todos os sentimentos que podem armar um ser contra a existência do outro. Ele se esquivou facilmente e disse: Fique calmo. Imploro que me escute, antes de dar vazão à sua raiva sobre minha cabeça. Já não sofri o suficiente para que você busque aumentar minha tristeza? A vida, embora seja só uma sucessão de angústias, me é muito cara, e vou defendê-la. Lembra-te, fizeste-me mais poderoso do que a ti mesmo. Minha altura é superior à tua, minhas articulações são flexíveis, mas não serei tentado a colocar-me contra ti. Sou tua criatura e serei manso e dócil com o meu senhor natural e rei, se tu também fizeres tua parte, a qual me deves. Ó Frankenstein, não sejas justo com qualquer outro e caia sobre mim apenas, para quem tua justiça e até tua clemência e afeição são tão devidas. Lembra-te que sou tua criatura. Deveria ser teu Adão, porém sou mais como o anjo caído, a quem tu afastaste da alegria sem ter cometido mal nenhum. Por todo lado vejo prazer, do qual apenas eu sou irrevogavelmente excluído. Eu era benevolente e bom, a tristeza me tornou um demônio. Torna-me feliz e serei virtuoso novamente. Vá-te, não te ouvirei. Não pode haver comunhão entre nós, somos inimigos. Vá, ou que testemos nossa força numa luta na qual um deverá cair. Como posso comover-te? Nenhum entreato te fará virar um olhar favorável sobre tua criatura, que implora tua bondade e compaixão? Acredite em mim, Frankenstein. Eu era benevolente. Minha alma brilhava de amor e humanidade. Mas não estou só? Miseravelmente só? Tu, meu Criador, abomina-me. Que esperanças posso então reunir de teus semelhantes que me devem nada? Eles me rejeitam e me odeiam. As montanhas desertas e as geleiras sombrias são meu refúgio. Vago por aqui há muitos dias. As cavernas de gelo que só eu não temo são uma morada para mim, e a única que o homem não inveja. Esses céus torpes eu saúdo, porque são mais bondosos para mim do que teus semelhantes. Se a humanidade soubesse da minha existência, faria como tu, e se armaria para me destruir. Devo então não odiar aqueles que me abominam? Não me submeterei aos meus inimigos. Sou um miserável e eles devem compartilhar a minha desgraça. Ainda assim está em teu poder recompensar-me
e livrá-los de um mal que só tu podes tornar tão grande que não apenas tu e tua família, mas milhares de outros serão engolidos nos redemoinhos da minha ira. Deixa que tua compaixão seja tocada, e não desdenhes de mim. Escuta a minha história. Quando tiveres ouvido isso, abandona-me ou apieda-te de mim, como julgar que mereço, mas me escute. O culpado tem direito, pelas leis humanas, sangrentas como são, a falar em sua própria defesa, antes de ser condenado. Escuta-me, Frankenstein. Tu me acusas de assassinato, e ainda tu destruirias com consciência satisfeita tua própria criatura. Oh, louvemos a eterna justiça do homem. Ainda assim, peço que não me poupes. Escuta-me, e então, se puderes e quiseres, destrói a obra de tuas mãos. Por que chama a minha lembrança? Contestei. Circunstância que estremeça ao recordar e da qual fui infeliz origem e autor. Amaldiçoado seja o dia, abominável diabo, no qual você viu a luz. Amaldiçoadas, ainda que eu amaldiçoe a mim mesmo, sejam as mãos que o formaram. Você me causou desgraças além da expressão. Você não me deixou poder para considerar se sou justo a você ou não. Vá, poupe-me da visão de sua forma detestável. Assim eu te poupo, meu Criador, disse ele e colocou suas odiosas mãos diante de meus olhos, que afastei de mim com violência. Assim tiro a visão que tu abominas. Ainda podes me ouvir e me conceder compaixão. Pelas virtudes que outrora possuí, exijo isso de ti. Escuta a minha história. É longa e estranha, e a temperatura deste lugar não é propícia aos teus sentidos delicados. Vem para a cabana na montanha. O sol ainda está alto no céu. Antes que ele desça para se esconder além dos precipícios nevados e iluminar outro mundo, tu terás ouvido minha história e poderás decidir. Em ti deposita-se a decisão se devo abandonar para sempre a vizinhança do homem e conduzir uma vida sem danos, ou me tornar o flagelo de teus semelhantes e autor de tua própria e acelerada ruína. Após dizer isso, avançou pelo gelo. Eu segui. Meu coração estava cheio e não respondi a ele. Mas conforme o seguia, pesei os vários argumentos que ele havia usado e decidi ao menos escutar sua história. Era movido em parte pela curiosidade, e a compaixão confirmou minha resolução. Havia até então suposto que ele fosse o assassino de meu irmão e buscava avidamente uma confirmação ou negação dessa suposição. Pela primeira vez, também sentia as obrigações de criador em relação à criatura, e que eu deveria satisfazê-lo antes de reclamar de sua malignidade. Esses motivos me fizeram ceder ao pedido dele. Desse modo, cruzamos o gelo e ascendemos a rocha oposta. O ar estava frio, e a chuva novamente começava a cair. Entramos na cabana, o demônio com um ar exultante, eu com o coração pesado e o espírito deprimido, mas consenti em ouvir. E sentando-me ao lado do fogo que meu odioso companheiro acendera, ele começou sua história.